Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Boa tarde, tudo bem? Começando mais um programa Cara a Cara comigo, Cileide Monsalha, a mulher que te acompanha, a mulher que gosta de falar contigo. E eu quero aproveitar esse momento que você está entrando por aqui pelas redes sociais e te convidar para compartilhar, comentar e também curtir essa live em todas as nossas redes sociais. Você aí do Instagram, vá lá, compartilhe. Vai ser uma entrevista muito bacana, esclarecedora e jovem, porque hoje eu estou entrevistando um jovem político e ele vai te falar um pouco da trajetória dele e vai prestar contas, porque aqui no Cara a Cara a gente também presta contas e é muito importante para você em ano eleitoral, que é ano que vem, 2022, você saber o que esse político fez, o que ele vem fazendo para você, para sua comunidade, sua família, principalmente quando ele é vereador, porque ele tem uma pegada muito mais próxima da sua família e da sua vida. Eu estou hoje com o Diego Afonso, que é vereador e também vice-presidente da Câmara, e ele vai prestar contas para você, vai conversar comigo cara a cara e nós vamos falar de coisa polêmica, porque ele também não está nem aí. Se tiver que falar, ele fala também. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Cileide. Boa tarde a todos telespectadores, ouvintes, internautas que estão nos acompanhando em todas as plataformas. Esse programa é irreverente, cara a cara, tão temidos pela classe política, mas para mim é uma honra estar aqui sendo convidado e estar cara a cara com essa grande jornalista que conduz esse programa com muita irreverência, inovação, levando informação séria para a população do nosso estado e do país. Obrigada por aceitar nosso convite, é um desafio realmente, mas o cara a cara, ele é exatamente isso, para a gente conversar, para esclarecer e prestar conta, porque nós precisamos mostrar para as pessoas por que e para que a gente está aqui, né? Tanto político quanto um apresentador, porque pessoa pública, tem que prestar conta. Mas agora eu vou te apresentar quem é Diego Afonso, para você saber um pouquinho mais sobre ele. Claro que você já conhece, mas agora eu vou te contar um pouco da vida dele. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Liderança e Gestão Organizacional. Aos 16 anos, Diego Afonso iniciou no meio empresarial, é empresário, atuante na empresa da família, no segmento de armazém e distribuição de produtos para o interior do Amazonas. Em abril de 2020, filiou-se ao partido PSL, assumiu a presidência municipal do partido e reeleito em seu segundo mandato 2021 a 2024. Gente, ele é jovem empresário. E aí ele vai contar um pouco da trajetória dele, porque se você está aí jovem, olha, ele começou com 16 anos a trabalhar na empresa da família. Se você está aí, fique atento, porque com certeza ele vai te dar bons conselhos. E aí vamos seguir a entrevista. Vereador, o senhor vem de uma família de empresários, não vem de uma família estritamente política, mas de empresários. Então sabe a dor que aconteceu em todo esse momento de pandemia, sabe o que acontece no mundo empresarial e como está a economia, além de ser vereador, o senhor também é empresário. Fale um pouquinho sobre isso. Perfeito. Cileide, eu comecei a minha trajetória exatamente na iniciativa privada, né, onde eu pude ali, numa empresa familiar, construir a minha primeira empresa, a distribuidora Rio Purus, muito novo, emancipado com 16 anos. Nós começamos o comércio derivado de petróleo, armazém no interior. Passando a isso, os negócios expandidos, expandimos a capital e fundamos a DRA Derivado de Petróleo. Isso que me credenciou, que me deu toda a formação que eu tenho no comércio. Sim. Né? E comércio eu digo que é um dom. Né? Tenho a minha formação que é em Direito. Sim. E busquei uma especialização que é exatamente, eu acho que a principal mão de obra de qualquer gestão é a liderança, né? Sim. É gerir pessoas, né? Gerir pessoas, que foi na Franklin Covey, que me deu aí, com toda certeza, as maiores ferramentas para me aplicar na prática no meu negócio. Sim. E isso, diante esse início da carreira,
eu tive a oportunidade de, em 2016, me eleger pela primeira vez a vereador. Pois é você, como empresário de sucesso, já muito bem sucedido na sua carreira profissional. Normalmente o empresário tem medo de arriscar, né? Eu vou para a carreira política. Como é que se deu isso? Quando você tomou essa decisão? Eu vou também expandir um pouquinho mais os meus projetos para a política. Eu, além de ser de uma família empresarial, de ter eu tive uma criação muito política, né? Meu avô foi político no interior do estado, o meu pai está aí com praticamente 25 anos de vida pública, e aquela criação, aquela formação, durante a minha academia, durante a minha formação em Direito, a gente já vai sentindo o Grêmio Estudantil, a gente já vai discutindo, e o direito te dá um leque aí de opções também na militância política e tudo. E foi aí quando a gente já começa a perceber a aptidão também para a vida pública. Então, a minha carreira empresarial sempre foi a primeira, sempre foi meu foco. A segunda começou a despertar o lado político, dentro da casa dos meus avós e tudo. A família sempre foi muito politizada, né? Sempre foi muito dividida, sempre até nos mandatos anteriores do meu avô e, consequentemente, durante o mandato do meu pai. E durante esse trabalho, eu procurei já algumas ideologias que eu tive uma formação política dentro da Fundação Ulisses Guimarães. Foi aonde eu me descobri, de fato, com algumas bandeiras, e isso durante a minha formação de Direito, e foi um papel fundamental para me colocar a política na minha vida. E aí foi quando eu disputei a minha primeira eleição, logo que recém-formado em Direito, e eu disputei a minha primeira eleição. Foi quando eu fui muito bem votado, recém-formado politicamente pela Fundação Ulisses Guimarães, fazia parte da JPMDB, e a gente foi muito bem votado, porém não obtivemos a cadeira na Câmara, eu fiquei na primeira suplência. Sim. E aí começamos uma caminhada. Em 2016 eu venho a me eleger e a gente começa, de fato, a consolidar esse grupo que nós, tanto de algumas representações, de alguns sindicatos empresariais, que sempre foi uma veia que eu defendi, que eu gerei, que eu empreguei, eu levei para a minha vida pública, né? Durante o meu primeiro mandato, eu sempre iniciei a bandeira do empreendedorismo e de quem gera emprego e renda, né, da iniciativa privada, do comércio e da indústria. Que é bem interessante, até porque você vem na iniciativa privada. Com essa experiência, você consegue levar para a política e ajudar outras pessoas. Perfeito. Isso é a voz, né? E apesar do meu primeiro mandato, mas eu me lembro que a primeira comissão de empreendedorismo, a frente que defende o empreendedorismo, na 17ª legislatura foi de autoria minha, né? Então a gente começou a ser uma voz, de fato, do comércio, da indústria, e aí de sindicatos, de segmentos que apoiaram, que acreditaram no nosso nome para representar na Câmara Municipal de Manaus. E aí pronto, toda a experiência que eu levei da minha especialização, que eu levei da minha formação, mas principalmente do comércio, da vida empresarial, eu apliquei no meu mandato, né? Seja com meritocracia dentro do meu gabinete, com concurso simplificado para a seleção dos nossos assessores, da nossa equipe técnica, né, na redução de custos. Eu sempre discuti muito gestão, apesar do meu primeiro mandato, mas no meu primeiro mandato eu fui corregedor da casa, então eu discutia muito com a mesa diretora sempre a gestão da casa, né, uma gestão com mais eficiência, com mais celeridade, com redução da máquina pública, dos custos ali operacionais da Casa Legislativa. É bem mais fácil com essa experiência para ajudar. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Você é segundo vice-presidente.
E as pessoas não entendem muito. Eu entrevistei aqui o presidente e ele deu uma explanação, né, para as pessoas. Mas fala um pouquinho do que o segundo vice-presidente faz, qual é a função na Câmara Municipal. Na Câmara, desde a 17ª legislatura, o ex-presidente Wilker Barreto, ele eximiu as responsabilidades de toda a mesa diretora e concentrou tudo na presidência. Então é importante, inclusive, que a população entenda um pouco isso. Sim. Na Assembleia, não. O secretário-geral tem uma função, Sim. o vice-presidente tem uma função. Hoje, todas as ações são responsabilidade única e exclusivamente, inclusive de assinar o cheque. Por exemplo, se o presidente, na falta dele, ele não tiver delegado ou passar na procuração para o financeiro da Câmara, não é feito pagamento. Que absurdo. Então, Quem fez isso? Isso Antes foi todo mundo participava. Todo mundo participava, um cuidava da escola do Legislativo, outro cuidava dos contratos. E Como tudo, é na Assembleia Legislativa. Como é na Câmara Federal, como é na Assembleia. A Câmara precisa ser feita dessa forma. Eu acho, até interrompendo um pouquinho, olha, veja bem, gente, como é bom uma entrevista como essa para esclarecer, né? Você vê que o vereador, antigo vereador, que foi presidente da casa, o Wilker Barreto, ele colocou, centralizou todo o poder quando ele era presidente nele mesmo. É por isso que eu falo, não dá, gente, para confiar nesse cara. Negócio absurdo. Aí agora, como é que muda isso, vereador? E isso é, inclusive, uma luta que quando o Davi foi candidato, a gente compôs a mesa diretora. Eu acredito que cada membro da mesa diretora precisa dar sua contribuição. Sim, porque é mais vai fácil servir para gerir. quê, então? Você está lá sem ter... Tem só um nome que faz, mas não manda em nada? E mais, às vezes, a população, quando ela não entende muito bem isso, quando se tem uma decisão unilateral, seja de uma compensatória, seja de imprensar um feriado, ou até uma grande obra, como foi a ampliação Sim. agora, aí vai culpar todo tão mundo. questionado. Todo mundo fica no mesmo. Mesmo quem não manda. Mesmo quem não manda e mesmo quem é crítico, né? Por exemplo, um absurdo o negócio nós temos um vereador de oposição que foi muito crítico, né? E eu, inclusive, defendi isso. Mas pela forma que foi conduzida e a forma que é a administração da mesa diretora, sem ter as tarefas divididas com os 12 membros, parece que foi uma decisão voltada pelo colegiado e na verdade, não foi. Só foi uma decisão única. Uma decisão única da presidência. Até, não, vou abrir um pouquinho um parênteses nessa entrevista, até para o senhor esclarecer a população, o senhor é vereador e com certeza é incomodado com essa decisão, né? Foi incomodado demais. Como agora para reverter uma decisão que o Wilker Barreto lá atrás fez? Eu vou dizer, literalmente, uma porcaria, né? Porque quando só você manda e não conversa, a Bíblia fala que na multidão de conselhos a gente tem que acerta, né? Quando não tem conselho, como é que vai poder mudar? Como é que mudaria isso hoje? Isso a gente precisa fazer uma emenda no regimento interno da casa que reza, né, a Bíblia dos vereadores. E isso é preciso destacar logo a função dessa atual mesa diretora ser aprovada por unanimidade no plenário e aí sim cada vereador, seja o vice-presidente, o segundo vice-presidente, o terceiro vice-presidente, secretário-geral, tem uma função alocada, com base na da Assembleia e com base também na Câmara Federal. Assim antes? Era assim antes. Aí então, o Wilker mudou. Mudou. E aí... Isso aí até dificulta, porque se só uma pessoa manda, ela responde também, né? Perfeito. Incrimina só um. Se por acaso todo mundo estiver mandando, vai todo mundo para o mesmo ralo. Agora só um, aí fica difícil, né? E eu acho que até subsidia o próprio presidente, por exemplo, essa questão da ampliação. Eu acho que a casa necessita, você conhece a Câmara, sabe, que não se tem sala para comissão, os gabinetes são pequenos, não se tem restaurante. Ele, inclusive, mostrou aqui para mim a maquete, que seria a nova construção, que a oposição começou a falar, mas se ele tivesse, na época, o apoio da imprensa para isso, eu teria resolvido. E mais, Cileide, eu acho que, inclusive, aprovou então a mesa diretora, todo mundo, legal para discutir, então vamos lá agora. Todos os vereadores do interior, de qualquer outra Câmara, que eu levei e mostrei o projeto, aprovou. Então, chama a imprensa, apresenta para a imprensa,
ponto a ponto do projeto, Porque projeto tem porta básico e tudo. quebrada, não tem restaurante, Aí hoje a depois, Câmara está muito... vamos fazer uma consulta pública, Sim. né? Pelo momento que Claro, o país vive, tudo, claro. vamos fazer uma consulta pública. Porque é para a população. Claro. Quando a população vai É no a gabinete casa do do vereador povo, Diego é. Afonso, quando ela vai na presidência, quando ela vai num restaurante, quando ela pega um elevador, quando ela não tem... Quer ir ao banheiro, quer tomar um café, Quando tem a revitalização da feira, quando tem um subsolo, a segurança dela. Claro. Quando ela vai no auditório, né? Quando ela vai numa sala de comissão. Quando não se tem isso, é ela que é prejudicada. Eu não sou é o a vereador. favor, inclusive, dessa construção que chamaram de puxadinho. Não é puxadinho, gente, é a reforma completa da Casa do Povo que precisa realmente acontecer. E mais Só ainda, que- a Câmara de Manaus está entre a quinta e a sexta do país, em orçamento e tamanho. E a estrutura, não é isso. Com todos esses implementos, eu acho que da gestão, que precisa caminhar para uma digitalização, para ir nos ajustes que tem que ser feito e de estrutural, o orçamento está garantido. Claro. O orçamento não dá para a gente fazer uma creche do parlamento, não dá para a gente fazer um hospital do parlamento, é para estruturar a casa para o povo. Sim. Né? Se tu não faz isso, volta o orçamento ou então tem que devolver. Sim. As a pessoas não a entendem fonte sempre. muito que ser oposição só por ser oposição, eu acho isso prejudica o povo. Isso tudo prejudicou a população. Com toda Por quê? certeza. Porque começaram a fazer publicações com inverdades, inclusive eu vi a planta, eu vi a maquete, e realmente há uma necessidade de fazer uma reforma urgente lá na Câmara. Inclusive, eu cheguei a falar do projeto, que era um presente para a população, conotou de outra forma. Sim. Falei, me diga outra proposta que seria, voltando para a fonte 100 do Tesouro, se seria aplicado, talvez, com a Câmara. Bom, aí o projeto já morreu, né? Um projeto pois é. arquitetônico que você conheceu, Fantástico. belíssimo, da equipe técnica da Câmara. E ali é um cartão de postal, é um cartão que onde a cidade deveria Sim, crescer, sim. lá do São Raimundo, Santo Antônio Claro. e tudo. E não cresce. Ajudaria muito Toda a naquela área revitalização. e valorizaria, inclusive, Os as imóveis, residências as áreas lá, e né? tudo. Não daquele jeito, né? Mas é complicado você ver, centralizar o poder em uma só pessoa. Você imagina o Wilco Barreto, prefeito de Manaus. Eu venho falando isso o tempo todo. Ainda bem que eu votei certo e pedi voto para a pessoa certa. O senhor presidente da Frente Parlamentar de Recuperação Econômica, que inclusive apresentará diretrizes para a recuperação de emprego e renda. Isso é muito importante pós-pandemia. Fale um pouco desse projeto. Cileide, eu digo que esse foi o maior feito, não só do nosso mandato, mas da Casa Legislativa. Foi a primeira casa que implementou uma frente logo no início para discutir os impactos econômicos na nossa cidade, no Brasil. A gente serviu de modelo para diversas outras câmaras e tem sido assim, um grande aliado da gestão do prefeito. Nós queremos agora, final do mês, entregar um grande relatório robusto, com anistia fiscal, com reforma tributária, com isenções, com maior perdão da história do FUMIPEC, né? Desde 2009 que não se faz um perdão a esses micros e pequenos empreendedores que contraíram empréstimos, que receberam um equipamento ali para o seu negócio e durante a pandemia não tiveram condições de ficarem inadimplentes e estão engessados. Inclusive tem imagem na tela. E está com o seu braço engessado com o seu negócio. Sim. E você sabe que os maiores prejudicados durante a pandemia foi o micro, o pequeno e o médio empresário. Sim, verdade. E então tudo que nós fizemos nessa direção e o executivo abraçar, porque não adianta só, né, nós sinalizarmos um revogaço, leis, por exemplo. O maior ganho, um dos maiores ganhos também da frente vai ser o grande revogaço com leis que pesam a máquina pública, que não tem mais eficiência, que estão caducas, arquivadas, mas que um fiscal pode se beneficiar e fiscalizar aquele segmento ao seu belo prazer. Então isso está sendo levantado, nós queremos aqui até o final de novembro entregar esse relatório. Hoje nós tivemos também a visita dos conselheiros do CODES, você sabe que o Conselho de Desenvolvimento do Estado é de suma importância, que tem nomes, por exemplo, como o ex-secretário Ulisses Tapajós, que é um grande entusiasta do desenvolvimento local, e hoje a gente debateu muito o polo digital, né? Então, nós sabemos que o polo digital é uma potência econômica e eles trouxeram números para a gente hoje, que inclusive Manaus hoje é o 5º polo de tecnologia. Nós estamos diante, dia 11 terá a feira, dia 9, 10 e 11,
do polo digital. Sim, que é importantíssimo para o Amazonas. Importantíssimo E você sabe, a nossa mão de obra Sim. ainda não se atentou, inclusive, para qualificar. Tem muitos postos de trabalho. Você aqui trabalha com tecnologia, sabe qual é a dificuldade até de encontrar um design, de encontrar um programador. O empreendedorismo 4.0 é desconhecimento até da gente que tem informação, que defende tudo. Cada dia são números, por exemplo, que o Ulisses Tapajós trouxe do faturamento de Santa Catarina, que é o quinto, que é o quarto que está na nossa frente. Então, que já chega a 25 bilhões, maior que o turismo lá de Santa Catarina, que é fortíssimo. Sim. Você é conhecedora disso. Já passou o turismo em Santa Catarina, aquela região, e aqui a gente está na quinta colocação, legislando muito pouco. Então, esse é o desafio, enquanto frente, de apontar matérias agora, que possam criar mecanismo para essas tecnologias, para esse mercado digital agora. Claro. Né? Seja com startup, seja fomentando, direcionando o recurso, as emendas que a gente vai discutir agora, junto com o orçamento do município, voltado a esse polo. Né? A gente estava com um discurso, inclusive, que eu me permiti hoje, com muita humildade, falar. O turismo é uma saída, mas o polo está praticamente pronto. Nós estamos disputando já a quinta, a quarta. Então nele, que já Vamos focar pronto, também aqui no polo. Sem empreendimentos digitais. Outra questão que foi discutida hoje e que eu devo indicar amanhã é a integração do comitê de desburocratização. Se não for um comitê perene, que o Ulisses foi um entusiasta enquanto foi secretário da CMF, depois parou. Né? Eu acho que durante o meu mandato passado eu fui em uma reunião com os secretários integrados. Não se tem como a gente trabalhar o empreendedorismo. Tem uma cidade empreendedora e o Manauara é empreendedor se a gente demorar 3, 6 meses para abrir uma empresa. Deus me livre, né? isso é absurdo. Se vê, está abrindo uma empresa para tirar um licenciamento, um alvará. Dificuldade muito grande para abrir, para tirar um alvará, dificuldade para tudo. É incrivelmente burocrático para abrir uma empresa. Então a gente, nesse comitê, que o Ulisses foi um dos precursores lá atrás, a gente precisa ter perene, com meta, a Câmara participando, a população participando, mas principalmente as entidades. E foi isso que a frente teve um ganho assim, fora da realidade. Hoje eu tive a palavra do Ulisses, na semana passada eu tive do Aderson Frota, da Fé Comércio, Ralf Assayag, todos envolvidos, de fato, da cadeia econômica, as entidades de classe organizada, enxergam essa legislatura, a 18ª, como uma melhor e mais próxima da cadeia econômica, de quem gera emprego. Isso foi fruto dessa frente, com toda certeza, que abriu as portas da Câmara mesmo. Era o que muitos industriais, comerciantes falavam. Se a Câmara se prestar para ouvir e deixar de atrapalhar menos com algumas legislações que impedem quem quer gerar emprego e renda na nossa cidade, já é um grande ganho. E hoje a frente, com toda certeza, é uma grande interlocutora do comércio. Estaremos levando o CODES, eu acredito, essa semana com o prefeito Davi Almeida, que está tendo essa sensibilidade, já sinalizou para o perdão do FUMIPEC, né? Vai ser o maior perdão da história, que eu digo que vai girar em torno de 23 milhões, isso não é nem um perdão fiscal, é uma justiça social. Você imagina, quase 6 mil micros e pequenos empresários que estão engessados hoje com a inadimplência, perdoando, ele está livre aí para gerar emprego amanhã. Vai trabalhar e empregar muita gente. Com certeza. Gente, eu preciso ir para os comerciais, o papo está muito bom, eu tenho certeza que você está adorando. Estou entrevistando o vereador Diego Afonso, que além de vereador também é empresário, sabe onde o sapato costa para falar para você. E ele está na frente, olha só, na frente parlamentar de recuperação econômica, que inclusive apresentará diretrizes para a recuperação da economia e de empregos. E isso a gente tem falado muito aqui pelo portal CM7. Nós precisamos de parlamentares e de políticos que entendam que essa história de pandemia não acabou, porque a pandemia maior agora é a fome e o desemprego. E aí a gente precisa realmente de políticos que nos ajude a recuperar a economia do país, a economia da cidade, a economia do nosso estado. Já já a gente volta e vamos para os comerciais com o Diego Afonso. Ele vai falar mais coisas para você e vai te dar algumas dicas também, porque já já a gente volta com coisas polêmicas. Tchau. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão.
é 10, é 1000, é 1 milhão, são 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Para finalizar, eu gostaria de saber se o senhor tem liberdade para andar nas ruas como sempre andou ou tem algum problema? Porque às vezes o candidato ele ganha o voto, quando ele volta lá no bairro onde ele foi pedir voto, ele não consegue voltar. O senhor tem liberdade para voltar? Lady, eu vi na iniciativa privada. Eu costumo dizer que o nosso cliente é o eleitor, né? Aquele segmento que a gente representa. É muito mais fácil tu manter o teu cliente do que conquistar outro. Eu volto nos 25 bairros que eu represento, que eu tenho necessidade eleitoral, mas principalmente eu continuo no Arraial, lá do São Raimundo, eu continuo no Marquês, eu continuo comprando na minha feira, eu continuo comendo meu peixe naquela peixaria. Do senhor aí no Dia das Crianças. Dia das né? Crianças eu nunca mais tinha feito por conta da pandemia. Sim. Fiz agora, eu fiquei impressionado. Eu fiz em 25 bairros, 2 semanas para terminar todos os bairros que a gente fez. Entrega de brindes, eu tenho muita empresa que nos ajuda, que às vezes dou, né? E Sim. brinquedos antigos. Meus filhos participaram dessa ação, eu pedi, eu virei para ele, então eu falei, meus filhos, volta, né? Vai lá e faz o trabalho. Eu faço isso todos os dias, eu atendo, eu sou muito de atender, eu tenho um gabinete social que a gente atende a população também. Então, assim, eu não tenho problema e eu testo isso, eu vejo como é que tá. Tem 2 crianças. Esses são a minha vida, é o Dom e o Diego Filho. Espero que não siga a carreira política, porque é um sacerdócio, mas o mais novo parece que gosta. E é um dom mesmo, eu digo que é um dom de Deus. E eles é que me fortalecem. É sempre bom mostrar a família aqui. Às vezes a pessoa não quer expor, né? Porque os filhos e tudo. Mas, gente, não tem coisa mais sagrada nesse mundo, depois de Deus, do que a família. Então é muito importante mostrar esse lado do político, mas também mostrar que é família, né? É muito importante isso. É importante, às vezes, inclusive em debates que a gente faz e tal, as pessoas não pensam nisso, né, Cileide? Que a Cileide tem uma família por trás dela, que o político tem. E eu, nas minhas redes, inclusive, eu faço a minha carreira empresarial, faço a pública e a pessoal. Sim. Não tenho esse problema. É até muita exposição. Mas nossos filhos se expõem. É incrível. O meu filho, outro dia, ele disse assim, mãe, é tão difícil ser filho da dona do CM7, é um fardo que a gente carrega como político também. O ofício, mas o Dom, por exemplo, o Dieguinho é que me ensinaram a fazer TikTok. Então, quando eu ando com eles por aí, olha os TikTokers e tal. Eu não sei, eu falei, eles que me ensinam. E tudo, e essa geração, né, Cileide? Então, assim... É uma geração da tecnologia, da tecnologia. Né? Bem avançada. Eu aprendo muito com eles que me colocaram no TikTok, inclusive. Eu, aos finais de semana, nos tempos vários que a gente tem, o tempo de qualidade, eu procuro brincar com eles, faço TikTok toda semana, eles que estão me ensinando isso. Então, é uma alegria imensa. E eu, sempre que posso... o tempo de qualidade é com eles. Que bom. O importante não é o tempo que você fica, mas a qualidade do tempo com os filhos. Eu sempre falo isso. Queria aproveitar e deixar um grande abraço ao meu amigo Sabá Reis, que tem deixado essa cidade cada dia mais bonita. E aí, quero também aproveitar esse momento que Diego Afonso vai se despedir e que ele fale agora com o público dele, que ele vota lá, ele volta sempre lá, diferentemente de muitos políticos que não votam. Né? Ele volta e ele vai falar com você que acreditou nele, que votou nele e, com certeza, essa prestação de contas que a gente está fazendo aqui, do trabalho que ele vem desenvolvendo, principalmente na questão de geração de emprego e renda, trazendo leis que vai te beneficiar, é muito bom, porque a gente precisa entender quais são as leis que nós temos direito, porque tem muita gente, vereador, que não sabe qual é a lei que beneficia, por isso não pode cobrar, não sabe cobrar e não tem para onde ir, porque não conhece. Então, eu vou pedir para a minha produção, minha redação, que está atenta, que coloque todas as leis e todos os projetos de lei, todas as leis que hoje já foram aprovadas, que o senhor fez e trabalhou em prol da comunidade manauara. Eu gostaria que o senhor aproveitasse nossas câmeras e falasse com o seu público, aquele que acredita em você. Leide, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade, o nosso mandato, ele tem sido feito dessa forma, é participativo, é colaborativo, mas principalmente prestando conta com essas pessoas que nos acompanham
não de agora, né, mas sempre acreditaram no Diego Afonso. Eu sempre digo que antes de vereador eu sou amigo, eu trato uma grande família, aquele grupo, aquele segmento, aquele micro, pequeno empresário que me recebe na feira, que me recebe na galeria, que visita o Gabinete 21, que participa do meu mandato diariamente nas redes sociais. É com esse compromisso que eu continuo, que eu reendosso aqui o meu compromisso com cada manauara que continua acreditando no nosso trabalho. É dessa forma, é com esse entusiasmo que eu acordo todos os dias cedo e defendo, né, uma qualidade de vida, que eu defendo que gere emprego e renda, que eu defendo, de fato, o desenvolvimento da nossa cidade, do estado do Amazonas. Endosso e reafirmo o meu compromisso com cada manauara que confia, que acredita no nosso trabalho. Muito obrigada. Entrevistar um jovem é sempre muito bom, né? Que é cheio de esperança e muito mais trabalho. Aqui, a gente fala a verdade, de cara a cara comigo. E, claro, quem senta aqui comigo, além de falar tudo, ele presta contas, não é? Isso é muito bom. A população precisa de oportunidades como essa para ouvir e decidir em quem votar. Quem trabalha merece sim o seu voto. Quem não trabalha vai passar batido, nós também vamos falar aqui, sem medo de ser feliz. Muito obrigada pela sua honrada audiência, obrigada novamente, vereador, que você tirou um tempinho do seu tempo para falar um pouco com a gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma.